Olá a todas e todos. Hoje já estamos no 47º Seminário do Escritório de Evidências. Para quem está assistindo pela primeira vez o seminário, o Escritório de Evidências é uma área relativamente recente da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que, como o próprio nome já diz, busca aproximar a gestão educacional das evidências de estudos e pesquisas acadêmicos, pesquisas realizadas por organizações não governamentais em relação à educação. Isso nos mais diversos campos, desde gestão escolar, gestão do sistema, até aspectos mais pedagógicos, o ensino de alguma disciplina e assim por diante. É importante dizer sempre nesse início que o espaço do Escritório de Evidências ele é um convite aos educadores, não é uma atividade obrigatória na grade do Centro de Mídias de São Paulo, apesar de agora a gente estar sendo transmitido pelo YouTube do Centro de Mídias e também pelo aplicativo que a quem aqui tem acesso os professores e professoras da rede. Então, o que a gente queria dizer é que a opinião das pessoas que a gente convida para apresentar resultados dos seus estudos não necessariamente é a opinião da secretaria, mas o que é fundamental é que, para a boa ciência, deve haver liberdade e para que tudo que seja produzido de conteúdo sério, que nos ajude a melhorar a prática da nossa gestão é sempre válido. Então, eu vou pedir para a Tati, que é a produtora de agora, mostrar o link da interação, porque depois das palestrantes falarem, a gente vai ter um tempo para que quem estiver assistindo faça perguntas a elas. Isso pode ser feito pelo chat do aplicativo, para quem está assistindo pelo aplicativo, ou por esse link de interação que a gente vai mostrar daqui a pouco. E daí, assim, uma última coisa que é importante dizer por conta da suspeita, a gente achou que ia ter feriado na semana passada, a gente não fez o seminário e passou para essa semana, era para ter acontecido o seminário na sexta passada. Então, os 2 seminários dessa semana ficaram consecutivos, ou seja, hoje, dia 11, tem seminário, e também dia 18, que era para pular, porque os seminários são quinzenais, a gente vai ter a professora Maria Lígia Prado falando sobre o ensino de história. Falando um pouco do assunto de hoje, né, nós convidamos a Ana Carla Crispim e a Catarina Sete, que são gestoras de projeto do Instituto Ayrton Senna, para falar da aplicação que foi feita do instrumento Senna junto à rede de estudantes, né, ao conjunto de estudantes do Estado de São Paulo, em final de 2019, e elas vão trazer os resultados dessa aplicação e fazer ponderações, porque o que é importante é por que é importante mapear competências socioemocionais e o que nós, educadores, precisamos fazer a partir desses resultados, né? A gente sabe, aliás, está todo mundo careca de saber, que a nova BNCC teve esse incremento de tratar com mais peso, com mais clareza, esse elemento não cognitivo do currículo, né? Agora, falando um pouco das palestrantes. A Ana Carla é doutora em psicologia pelo programa de pós-graduação em psicologia da Universidade de Kent, no Reino Unido, com pós-doutorado em modelagem estatística para ciências do comportamento na USP. Ela é mestre em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e graduada em psicologia na Universidade do Vale do Itajaí. A Catarina Sete, ela é mestre e doutora em psicologia pela Universidade de São Francisco e graduada em psicologia pela mesma instituição. Como eu disse antes, ambas são gerentes de projetos do Instituto Ayrton Senna. O link de interação já foi, Tati? Então tá bom. Então eu vou passar a palavra para a Catarina Sete e, desde de antemão, agradecer o aceite do convite de vocês. Por favor.
Obrigada, Maria. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer aqui o convite, o espaço para a gente poder trazer esses dados. É um relatório bem extenso, então acho que é importante a gente ter esses momentos de interação para a gente trazer a visão de como usar os dados do relatório e também poder essa troca, né, que é tão importante para a ciência e que assim a gente continua construindo os conhecimentos que vão nos ajudar na prática. Então, para começar minha fala, eu vou compartilhar minha tela e eu vou guiando aqui de acordo com os meus slides. Bom, então, como a Maria comentou, a ideia da nossa conversa hoje, da nossa apresentação, é a gente trazer o relatório que foi derivado de uma coleta de dados feita no ano de 2019 em estudantes da rede de ensino de São Paulo. Aqui a gente tem um relatório na versão executiva e a gente vai passando por todos os blocos que a gente tem aqui para tentar explicar de uma forma um pouco mais simplificada o que os dados nos dizem e como que a gente pode usar esses dados dentro da nossa prática de sala de aula ou de escola e assim por diante. Então, só para a gente conseguir enxergar o todo aqui da nossa fala, é importante a gente entender que neste relatório a gente tem aí uma introdução e a gente tem, junto com isso, dados da nossa amostra, né? Então, quem foram esses estudantes que responderam à nossa pesquisa e puderam nos ajudar e ajudar também como que a gente vai guiar esse desenvolvimento na rede de ensino. Na sequência, a gente tem um bloco sobre competências socioemocionais, que a gente traz os resultados do SENA e também dos índices socioemocionais. Depois disso, a gente tem as competências e a BNCC, como a Maria comentou, a BNCC implementou aí, né, adicionou a dimensão socioemocional para essas competências que o estudante precisa ter ao sair da educação básica, e aqui a gente consegue ter uma visão das gerais junto com a socioemocional. Na sequência, a gente tem 3 resultados de vida aqui importantes, então a gente vai discorrer sobre violência escolar, pertencimento e desempenho escolar. E, por fim, a gente tem o último tópico do relatório, são os interesses profissionais, que aqui a gente não vincula eles às competências socioemocionais, mas a gente traz uma discussão de como os jovens da rede de ensino estão entendendo as suas preferências, né, os seus gostos aí profissionais, para que, de alguma forma, a gente também possa auxiliá-los nessa jornada que eles têm aí entre educação básica e pós-educação básica. Então, essa é a carinha do nosso relatório e a gente vai mergulhar aí por todas essas sessões no dia de hoje. Então, para a gente começar, a gente primeiro precisa entender o que são essas competências socioemocionais e por que a gente fala tanto delas, né? Então, a gente entende que as competências socioemocionais são as nossas capacidades individuais que vão aí se manifestar nos nossos sentimentos, pensamentos e comportamentos. Então, é a forma com que eu lido comigo mesmo, a forma com que eu lido com o outro, a forma com que eu lido com o mundo e a forma como eu consigo enfrentar os meus desafios. Elas são maleáveis, então hoje a gente já sabe pela ciência que a gente consegue desenvolver essas competências socioemocionais dentro de sala de aula, mas também ao longo da vida. E, além disso, a gente já tem bastante evidência científica de que essas competências socioemocionais exercem influência positiva sobre a saúde, o bem-estar, o aprendizado e a permanência escolar, entre outros resultados de vida. Então, a gente já tem uma vasta literatura científica apresentando esses dados, e aqui neste relatório a gente foca em 3 resultados de vida, mas eu queria só deixar claro que não são os únicos que elas são importantes. A gente tem aí diversas áreas da vida com que a gente pode se beneficiar, e o estudante também, das nossas competências socioemocionais bem desenvolvidas. Bom, entendendo o que são as competências socioemocionais, a gente precisa entender como que a gente organiza e nomeia essas competências, né? Então, o Instituto Ayrton Senna adotou o modelo baseado nos 5 grandes fatores, que é o modelo hoje na ciência mais robusto para explicar essas competências socioemocionais. E aqui a ideia é trazer bem de forma pincelada um pouco de cada competência, né? Então, aqui a gente tem 5 macro competências que a gente chama e 17 competências socioemocionais específicas. Então, se a gente olhar para o engajamento com os outros,
é uma macrocompetência que fala sobre o quanto que eu consigo interagir com as pessoas, o quanto que eu consigo colocar minha opinião, o quanto que eu consigo manter um relacionamento social, uma conversa com uma pessoa ainda que desconhecida, e o quanto que eu entendo, eu sou entusiasmado com a vida, eu tenho paixão pelas coisas que eu faço, paixão pelo meu dia a dia, eu acordo animado para fazer as coisas que eu tenho ali para fazer no meu dia. Então, essa é a macrocompetência de engajamento com os outros. Quando a gente olha para a resiliência emocional, essa macrocompetência é aquela que vai explicar o quanto que a gente consegue gerenciar os nossos sentimentos apesar das adversidades. Então, o quanto que eu consigo controlar ou gerenciar minha raiva, meu estresse, minha frustração, e o quanto que eu acredito na minha capacidade, o quanto que eu consigo entender que eu sou capaz de fazer e confio em mim mesmo. Quando a gente vai para a autogestão, a gente tem aí 5 competências que falam bastante do quanto que eu consigo colocar os meus planos no papel e colocar ele na prática e continuar persistindo no meu caminho para atingir o meu sucesso. Então, são aquelas pessoas que conseguem organizar, que conseguem focar, né? Que não se distraem com tudo que aparece, que são pessoas que cumprem os prazos e as tarefas que foram estabelecidas, que têm determinação e que têm persistência. Então, essa é um gerenciamento da vida, vamos dizer assim. A abertura ao novo, por sua vez, é a macrocompetência que vem trazer para a gente essa questão do quanto que eu gosto, do quanto que eu busco novos conhecimentos, eu busco usar a arte como forma de expressão, o quanto que para mim é fácil ou não conseguir pensar em saídas diferentes para o mesmo problema, então soluções criativas para o mesmo problema, e o quanto que eu tenho essa mente, então, curiosa, né, investigativa, e o quanto que eu exerço isso no meu dia a dia. E, por fim, a amabilidade tem a ver com a qualidade das minhas relações, o quanto que eu consigo, então, entender o lado dos outros, o quanto que eu consigo tratar os outros de forma bondosa, respeitosa, e o quanto que eu acredito que os outros são confiáveis, o quanto que eu acredito que eu posso contar com os outros. Então, de forma muito breve, aqui a gente entende o que são as competências socioemocionais e como que o Instituto organiza e nomeia as competências aí socioemocionais a partir do nosso modelo organizativo. Na sequência, antes de falar quais são os níveis de desenvolvimento socioemocional que a gente entende, só para todo mundo se situar, eu acho importante falar que esse relatório é baseado no instrumento SENA, que é um instrumento para avaliação somativa. Então, esse instrumento é diferente do instrumento de rubricas, que, por exemplo, a gente aplica dentro do projeto de vida aqui na rede de São Paulo. Então, esse é um instrumento de autorrelato que o próprio estudante responde sobre ele a partir da sua percepção. Então, eu pergunto coisas para o estudante e ele vai me dizer o quanto que ele se vê naquela frase, naquela afirmação, ou o quanto ele não se vê, o quanto que ele consegue fazer aquilo que eu estou perguntando ou não. Então, um exemplo de frase para a gente conseguir entender é: eu me preocupo com o que acontece com os outros. Então, eu vou responder lá: nada, pouco, moderado ou muito. O quanto que eu me preocupo. Então, o estudante tem que ler a frase, refletir sobre seus comportamentos, sentimentos, e ali responder no nível que a gente coloca na escala Likert. E aí, após essa aplicação, a gente faz, então, a gente pontua no instrumento C nos estudantes, né? E aí a gente também varia aqui em 4 níveis socioemocionais. Então, a gente tem do pouco desenvolvido até o muito desenvolvido. E aqui a gente faz 2 highlights bem importantes, que quando o estudante está no nível pouco desenvolvido de alguma competência socioemocional, a gente entende isso como um sinal de alerta. Então, neste caso, os estudantes estão se percebendo nada ou pouco capazes na competência e estão, então, sinalizando um pedido de ajuda. Então, vocês vão ver que no decorrer do relatório, quando a gente vai falar dos resultados de vida, a gente trabalha com esses estudantes que estão no nível pouco desenvolvido, porque ali, de fato, eles estão falando: por favor, me ajude, que eu não estou conseguindo lidar com esses obstáculos, com esses desafios, e não estou conseguindo mobilizar as minhas competências para conseguir enfrentar da melhor forma possível. Então, esse é um highlight bem importante da gente fazer aqui. E o segundo highlight é no nível muito desenvolvido. Apesar de o estudante estar se percebendo ali, a gente precisa entender que sempre vai ter um espaço para o crescimento.
né? Então, embora o estudante tenha ali se percebido como habilidoso em determinada competência socioemocional, os desafios da vida vão se complexificando e que vai exigir, então, que ele tenha aí outros recursos, que ele desenvolva um pouco mais, ou que ele desenvolva uma outra competência que ele não tem tão desenvolvida e assim por diante. Então, a ideia aqui é mostrar que o desenvolvimento socioemocional está sempre sendo desenvolvido, né? Então, a gente nunca, não tem um nível ali que eu chego e eu paro e não preciso fazer mais nada. Não. Conforme as coisas vão acontecendo na minha vida, eu vou precisar desenvolver um pouco mais ou não, dependendo da situação que eu estou passando. E aí, aqui a gente traz alguns pontos bem importantes de falar antes da gente olhar para os dados. Porque quando a gente fala de avaliação socioemocional, a lupa que a gente tem que ter para olhar esses dados é diferente da lupa que a gente olha para os dados cognitivos, por exemplo. Então, aqui a gente precisa trazer 4 pontos importantes para a hora que a gente for olhar os dados, a gente consiga interpretar da melhor forma possível e usar esses dados na nossa prática também ali dentro da escola. Então, o primeiro ponto importante da gente trazer aqui é que o foco da avaliação é a percepção que o estudante tem sobre si naquele momento específico da vida. Então, essa avaliação é uma foto do momento presente. Se daqui 1 ano eu for fazer, daqui 6 meses eu for fazer a mesma avaliação, a gente não sabe se o resultado vai dar igual ou não, porque eu estou tirando uma foto daquele momento, dentro daquele contexto que o estudante está passando no momento da aplicação. E, além disso, como eu falei, é a percepção do estudante. Eu não estou avaliando o desempenho como uma prova cognitiva, por exemplo. Um segundo ponto muito importante que eu falei no slide anterior é que não existe um perfil esperado ou desejado de pontuação ideal. Então, a gente sabe que o desenvolvimento socioemocional não é linear, então ele não vai ser crescente ao longo dos anos, e que aí o perfil esperado, né? Então, você atingiu esse nível, você tirou nota 10, tá tudo bem, não precisa fazer mais nada. Então, não, a gente vai precisar continuar olhando para esse desenvolvimento socioemocional ao longo da vida aí do estudante e da pós-educação básica também, considerando que as competências socioemocionais também são importantes para adulto. Um terceiro ponto os estudantes podem perceber como bem desenvolvidos em algumas competências socioemocionais, mas não necessariamente se comportam daquela forma. Então, como eu falei, a gente tem a questão de que aqui a gente avalia a percepção do estudante e não o seu desempenho em uma tarefa. Então, aqui a gente pode ter alguns motivos para explicar isso, né? Seja a desejabilidade social, que é o quanto que eu respondo ali para suprir uma expectativa que me é esperada, ou eu fui ensinado que eu deveria agir dessa forma e por isso eu respondo ali, não necessariamente eu faço isso na minha prática. A dificuldade de autoconhecimento, então quanto que o estudante consegue ler a frase, compreender o significado, olhar para si mesmo, fazer uma autorreflexão e aí responder ali a escala Likert que a gente coloca. E um último ponto que a gente traz aqui, bastante importante, principalmente para os dados que a gente vai ver a seguir, é que a idade é um fator que influencia a percepção no nível socioemocional do estudante. Então, a gente vai ver que ao longo das faixas etárias, as demandas vão ser diferentes. Seja em relação a aspectos biológicos, né? Então, a maturação lá biológica, seja em relação ao ambiente que ele convive. Então, a relação com pais, com escola, o quanto que ele precisa ter de autonomia, o quanto que ele tem um professor ali para auxiliar um pouco mais, e assim por diante. Então, a idade aqui é um fator bem importante na hora que a gente vai olhar para esses dados socioemocionais. E aí, como a Maria falou, a gente também precisa entender por que a avaliação socioemocional é importante, né? Então, a gente sabe que a partir da avaliação socioemocional, a gente consegue ter uma compreensão mais descritiva do nível de desenvolvimento atual dos estudantes nas competências, e a partir dessa compreensão, né, desse entendimento de onde os meus estudantes estão, eu consigo direcionar o estudante para determinada competência socioemocional relacionada ali aos objetivos desejados, ou dependendo de algum resultado de vida e assim por diante. Então, a partir dessa avaliação, eu também consigo, dentro das pesquisas,
ter um melhor entendimento de quais são as relações. Então, quais competências socioemocionais são mais importantes para tal desfecho, ou para o desempenho, ou para a violência, e assim por diante. Então, é através das pesquisas que a gente também consegue ampliar esse conhecimento de quais são as competências importantes para a gente. Na sequência, a gente traz um slide bem importante, que é o que fazer com esses dados, né? Então, vocês viram que o nosso relatório, ele tem várias frentes ali importantes. Mas como que eu posso usar esses dados ou essa quantidade de dados que me é apresentada? Então, aqui a gente traz que a partir dos dados apresentados, a gente tem alguns caminhos possíveis e aí a gente pode escolher dentro dessas possibilidades. Então, a gente pode olhar os resultados a partir dos anos escolares. Então, aí a gente consegue entender, o tal ano está mais desenvolvido e menos nessa competência, tal ano está nessa ou nessa. E aí, a partir disso, direcionar o desenvolvimento intencional em cada ano escolar para aquelas competências que mais precisam de atenção. A gente também consegue dar um foco aqui nas competências gerais da BNCC. Então, a partir das competências socioemocionais, eu consigo entender quais são as gerais que estão menos desenvolvidas na rede de ensino, e aí trabalhar essas competências socioemocionais para que as gerais também possam ser melhoradas e os estudantes consigam adquirir essas competências importantes. Ou eu também posso ter o foco ali no resultado de vida. Então, os resultados de vida, seja em violência, em pertencimento ou em desempenho escolar. Então, eu tenho aqui a minha escola que tem muita dificuldade com violência escolar. Quais competências são mais importantes para isso? Quais estão menos desenvolvidas nos meus estudantes? Eu trabalhando essas competências socioemocionais, eu consigo melhorar o nível de violência, eu consigo melhorar o senso de pertencimento dos meus alunos e eu consigo também melhorar o aprendizado deles. Então, aqui a gente tem 3 caminhos possíveis que a gente pode fazer a partir desse relatório. E para trazer de uma forma um pouco mais breve os dados que a gente trouxe no relatório, a gente fez uma planilha, uma tabela, né, de resultados principais. Então, vocês vão ver aqui que a gente tem os 3 caminhos possíveis, né? Então, eu tenho a visão geral por ano, a BNCC e os resultados de vida. Eu quero seguir, eu acho que eu preciso melhorar o pertencimento dos meus alunos. Então, eu vou ali e vejo quais são as 2 competências que requerem mais atenção, porque os estudantes estão me falando que têm dificuldade, eu vou trabalhar direcionada, né, de forma intencional, essas competências, que isso vai me refletir no pertencimento escolar da minha escola, da minha rede de ensino e assim por diante. Então, a ideia dessa tabela é trazer qual caminho eu quero seguir, para este caminho, quais as competências que eu preciso olhar e desenvolver de forma intencional. Aqui a gente tem os dados da amostra. Então, como eu falei, a gente aplicou essa pesquisa em novembro de 2019, com 110 mil alunos, 198. A gente vai ver que esse número vai variar de acordo com as seções do relatório que a gente vai olhar, porque nem todos os estudantes responderam todos os instrumentos. Se a gente fosse colocar todos os estudantes para responder todos os itens, ia ficar uma pesquisa muito extensa. Então, a gente organizou a pesquisa de uma forma que a gente conseguisse avaliar todos os aspectos que a gente traz aqui, mas de uma forma que também não fadigasse os alunos que estavam ali respondendo. E esses alunos estavam aí, então, dentro de 3.586 escolas, e a gente também observa que a gente coletou dados com estudantes do 5º ano, do 9º ano e da 3ª série do ensino médio. Então, a gente tem esses 3 anos escolares, e aí os resultados vão ser divididos dentro desses anos escolares. Então, para a gente começar de fato a entrar no dado, aqui foi importante a gente entender o que são as competências, como que a gente entende o instrumento SENA, como que a gente precisa colocar a lupa para olhar para esses dados socioemocionais, quais os focos que a gente pode dar dentro desse relatório, e agora a ideia é passar por esses dados, por esses resultados, na verdade, de uma forma que a gente consiga entender tudo o que está aqui. Então, para a gente começar, a primeira pergunta que a gente traz aqui é como os estudantes estão percebendo suas competências socioemocionais. E para responder essa pergunta, a gente usou
um indicador numérico baseado no estanino para trazer os resultados do SENA. Isso foi um pedido da própria SEDUC para que facilitasse também esse entendimento por ano escolar. Então, aqui a gente tem as 17 competências socioemocionais avaliadas nos 3 anos de ensino e a gente tem ali os níveis que cada ano dos estudantes estão se percebendo. Então, se a gente olhar aí uma visão geral desse gráfico, a gente pode entender e a gente pode identificar quais as competências podem ser priorizadas em cada ano escolar. Então, eu quero trabalhar só com os meus alunos de 9º ano. Eu olho aqui quais são as competências que estão menos desenvolvidas e eu posso, então, fazer esse trabalho de forma intencional. Quando a gente olha de forma ampla para esse gráfico, a gente percebe que os estudantes do 9º ano se perceberam como menos desenvolvidos na maior parte das competências socioemocionais. Então, 9º ano é a bolinha azul escuro. Vocês podem perceber que eles estão mais no nível ali um pouco mais baixo, se percebendo como menos desenvolvidos. E isso demonstra, então, que o crescimento socioemocional não é linear. Então, mas eu esperava que tivesse o 5º, o 9º e a 3ª série. Como eu falei, a lupa do socioemocional é diferente. Então, a gente tem várias coisas aqui que vão impactar também nisso. E aqui a gente está avaliando a percepção do aluno dentro da faixa etária, dentro dos desafios que ele passa ali no contexto dele. Então, por isso que a gente tem esse resultado, mas a gente consegue explicar também esse resultado, né? Então, a gente já tem bastante estudo mostrando que estudantes nessa faixa etária de 13 a 15 anos apresentam aí uma diminuição na percepção das competências socioemocionais, tanto por questões relacionadas ao desenvolvimento na adolescência, quanto pelas questões contextuais, né? Então, ele vai estar ali transitando para o ensino médio, ele não sabe, tem aquela ansiedade de como vai ser, de que eu preciso ser mais protagonista, de que eu preciso ser mais autônomo, mas, ao mesmo tempo, eu estou aqui no ensino fundamental ainda. Então, tem todo esse contexto que o estudante está passando e que a gente pode trazer aqui como uma explicação para esses dados também. E aí, quando a gente olha para cada macro de forma separada, a gente entende, então, que para abertura ao novo, que é aquela macro competência que fala sobre sermos curiosos, conseguirmos entender e imaginar diversas soluções para o mesmo problema, a gente entende que o 9º ano também apresentou menor percepção do desenvolvimento em todas essas 3 competências que estão ali relacionadas. Quando a gente fala em amabilidade, a gente percebe que os estudantes do 5º ano se percebem com a confiança um pouco mais elevada do que os estudantes do 9º e da 3ª série. Isso pode estar associado ao processo, né, ao período de desenvolvimento em que eles estão, nos laços afetivos que eles têm, tanto com os colegas de sala, quanto com os professores e assim por diante. Então, quanto que o professor também ali, no 5º ano, consegue ajudar mais, consegue estar mais disposto, consegue gerenciar também as demandas, o quanto que isso também pode explicar esse resultado. Quando a gente olha para a autogestão, a gente também observa aí que o 5º ano apresentou um resultado, uma percepção, na verdade, mais elevada do que os outros anos, e aqui a gente também traz a explicação quanto de complexidade um aluno de 5º ano tem e o quanto de complexidade o aluno do 9º e da 3ª série tem, né? Então, aqui o 5º ano, a gente tem aquele professor que consegue ajudar mais, ele tem menos, ele só tem um professor, o 9º e 3ª série tem mais. Então, dentro do contexto ali dele, ele tem uma complexidade menor, então ele tem menos demandas complexas para lidar. Então, essa é uma explicação que a gente traz aqui para esse dado. Quando a gente fala de engajamento com os outros, a gente também tem 9º ano com uma menor percepção dessas competências específicas, e lembrando que essas competências estão aí, tem relação com quanto que eu consigo interagir com o meu meio, quanto que eu consigo falar, me expor, e quanto que eu estou entusiasmado com as coisas do meu dia a dia. E para fechar, a gente tem resiliência emocional, que o 9º ano também apresenta menores pontuações, e aqui a gente observa que na autoconfiança, essa pontuação é menor, né? Então, essa competência está relacionada a quanto que eu consigo entender, ou quanto que eu consigo acreditar nas minhas próprias capacidades e nos meus sentimentos, e aqui a gente traz que a transição para o ensino médio pode estar relacionada a essa autoconfiança um pouco mais baixa dos estudantes do 9º ano.
Então, esses são os dados de competências socioemocionais a partir do instrumento SENA. E aqui, lembrando, este é o foco para anos escolares. Então, aqui, se eu quero trabalhar a partir dos anos escolares, eu olho esse dado e eu consigo entender quais são as competências menos desenvolvidas em cada ano, para que, então, eu consiga trabalhar ali de forma intencional. Ainda falando sobre as competências socioemocionais, a gente criou 3 índices para falar dessas competências, né? A ideia não é entrar nesses índices nesta fala, porque no dia 28 de maio a gente fez uma formação aqui para a SEDUC, só baseada nessa ferramenta que mostra os índices socioemocionais e que a gente tem disponível a gravação. Então, a gente quis usar esse momento também para trazer os outros dados que não foram explorados tão profundamente ainda com vocês. Só para a gente passar aqui, a partir daquelas 17 competências socioemocionais que eu apresentei no começo, aqui a gente trabalhou 3 índices socioemocionais relacionados à aprendizagem, a competências intrapessoais e interpessoais. Então, a gente pegou daquelas 17 um conjunto de competências socioemocionais relacionadas à aprendizagem, um outro conjunto relacionado à intrapessoal, então, o quanto que eu consigo interagir comigo mesmo, e um outro conjunto relacionado às interpessoais, que é o quanto que eu consigo interagir com as pessoas à minha volta. E esses dados, eles estão dispostos num mapa e que eu consigo acessar os resultados de cada diretoria de ensino. Então, aqui a gente não trabalha com a rede toda, a gente trabalha com as 91 diretorias de ensino que a secretaria tem, e aí você entra no dashboard, que é uma ferramenta interativa, que a gente também já passou o link para a SEDUC, mas eu posso passar de novo para a Maria e disponibilizar para vocês. A gente entra no link e a gente consegue acompanhar dentro do mapa aonde está a minha diretoria de ensino e qual que é o índice menos desenvolvido, para que aí eu também possa trabalhar essas competências e ajudar os meus estudantes. Bom, fechando então competências socioemocionais só de SENA, aqui a gente entra para a BNCC. E a pergunta que a gente tentou responder é como entender as competências gerais da BNCC a partir das competências socioemocionais. Então, a gente sabe que na BNCC a gente tem um perfil aí desejado do jovem egresso do ensino básico, que agrupa tanto competências cognitivas quanto socioemocionais, além, óbvio, dos princípios éticos, políticos e estéticos. A partir de uma análise qualitativa de conteúdo dessas 10 gerais, a gente conseguiu entender quais são as socioemocionais integradas, né, englobadas dentro de cada geral. A gente fez esse estudo, que também tem no material que a gente vai passar para vocês no final da nossa fala, mas aqui, rapidamente, a gente tem do lado esquerdo da tabela as gerais da base e do lado direito a gente tem quais são as competências socioemocionais mobilizadas por essa geral. Então, com isso, a gente consegue trabalhar as competências gerais da base com uma visão aí a partir da socioemocional. Então, aqui a gente tem o estudo para as 10 que a gente tem de forma mais aprofundada no e-book que a gente vai compartilhar com vocês. E aqui, para a gente entender, a gente traz um resultado geral da rede. Então, a partir das nossas análises, a gente consegue entender que as 2 competências gerais menos desenvolvidas da BNCC é a competência 3, que tem a ver ali com repertório artístico-cultural e que tem como competência socioemocional englobada o interesse artístico, e a competência 8 de autoconhecimento e autocuidado, que traz a resiliência emocional, que essas 3 têm a ver com resiliência emocional. Então, para eu conseguir melhorar ou trabalhar essas competências gerais da BNCC, eu consigo também fazer isso por meio das socioemocionais, que é uma parte dessas competências gerais da base. Então, esse é um resultado nível rede de forma geral. Bom, entrando agora em resultados de vida, a gente vai trazer para vocês resultados de violência, de pertencimento e de desempenho. Para a gente poder entender, mas quais são as competências mais importantes para cada resultado de vida, eu queria só explicar que a gente traz esse conjunto aqui específico para cada resultado de vida a partir de embasamento científico, né? Então, com base no conhecimento disponível na ciência, o EduLab 21, que é o Laboratório de Ciência para a Educação do Instituto Ayrton Senna, identificou, tanto de forma prática quanto estatística, quais competências socioemocionais estão mais relacionadas com os resultados de vida.
Então, se a gente olhar aqui, a gente tem os desfechos, os resultados de vida que a gente trabalha e quais são as competências mais importantes para cada um deles. Então, a partir daqui no relatório, a gente vai trabalhar com esse conjunto de competências socioemocionais, quando a gente já falando sobre violência, sobre vítima de bullying e assim por diante. Então, a gente extraiu daquelas 17 competências socioemocionais o conjunto mais importante para cada resultado de vida. Então, vamos começar com violência escolar, que é, então, como as competências socioemocionais podem auxiliar na redução da violência escolar. Só para a gente entender como que a gente entende a violência escolar para trazer aqui no relatório, né? Então, a gente entende que violência no contexto escolar pode ser caracterizada por meio de dois aspectos, tanto problemas disciplinares, que a gente está chamando de índices de violência escolar, quanto o bullying. Então, ambos aqui, tanto problemas disciplinares quanto o bullying, são reportados como prejudiciais para o ambiente escolar e para o indivíduo, e a gente não tem uma explicação simples e única, né? Então, porque a violência vai estar relacionada a fatores multicontextuais, né? Seja contextos ou fatores sociais, fatores familiares e do próprio clima escolar, da própria escola, do próprio sistema educacional. Por não haver uma causa unitária, a gente também não pode falar ou trazer um perfil único, né? Tanto de intimidadores quanto de vítimas de violência. Então, é importante a gente entender esses pontos. Para avaliar a violência escolar, a gente tem um instrumento também, que é ali 10 perguntas sobre a ocorrência de comportamentos de violência nos últimos 30 dias. Então, os estudantes responderam esse questionário e a partir disso que a gente conseguiu tanto trazer os dados de violência, quanto conectar a violência com as competências socioemocionais. E aqui também a gente tem uma explicação, né? A violência escolar aí tem os fatores de risco, que são os comportamentos internalizantes, que é a ansiedade, a depressão, o isolamento, e os comportamentos externalizantes, que é a agressão e a violência. E aqui a gente tem as competências socioemocionais atuando como fator protetivo. Então, o fator protetivo aqui a gente entende que são elementos que podem reduzir ou auxiliar na prevenção de fatores de risco, que são esses dois que eu acabei de citar. E para a gente também entender o bullying, aqui a gente define o bullying, né? Então, o bullying pode ser visto como agressões verbais, físicas ou psicológicas, a disseminação de informações e rumores, e também a gente tem o cyberbullying hoje, principalmente agora que a gente está trabalhando bastante no online. Para entender o bullying e para trazer o bullying para o relatório, a gente dividiu entre vítima de bullying e intimidação do bullying, né? Intimidador do bullying. Para trabalhar com a vítima, a gente fez perguntas se aquele estudante sofria determinadas coisas dentro da escola nos últimos 30 dias. E para trabalhar o intimidador de bullying, a gente perguntou para os estudantes se eles faziam, né, se eles perpetravam comportamentos de bullying, como intimidar ou caçoar os colegas nos últimos 30 dias também. Então, a partir dessas perguntas, a gente conseguiu também trazer um resultado legal de bullying aqui. Legal no sentido de importante saber, tá? Antes de cada gráfico das violências, a gente sempre traz uma síntese de principais resultados, que é a mesma história de como que a gente pode, então, trabalhar as competências socioemocionais. Então, aqui a gente traz quais deveriam ser olhadas e quais requerem mais atenção. E um ponto importante que eu não falei anteriormente, mas que é importante destacar, é que a literatura já apontou para a gente que a gente não consegue desenvolver, ou não é ideal desenvolver, várias competências ao mesmo tempo, porque a gente acaba que não consegue dar tanto foco. Então, a literatura já nos contou, as pesquisas já demonstraram que a gente consegue desenvolver de forma adequada até 2 competências socioemocionais. Então, é por isso que ao longo do nosso relatório, vocês vão ver que a gente sempre separa, a gente trabalha em blocos, né, de 2 em 2. A gente nunca coloca mais do que 2, porque a gente entende que a gente consegue direcionar, né, intencionalizar ali o desenvolvimento socioemocional do estudante quando a gente consegue trabalhar 2 competências ao mesmo tempo, uma ou 2, né? E quando a gente falou, então, do bullying, aqui a gente tem um resultado geral da rede,
que mostra que 16,10% dos alunos dizem que já sofreram bullying nos últimos 30 dias por conta da aparência do corpo, seguido da aparência do rosto. Então, são dados aí que mostram quais são os tipos de bullying mais frequentes dentro dos estudantes da rede de ensino. E quando a gente pergunta para os estudantes se você chacota, se você pratica o bullying, né, 10,2% dos estudantes relataram praticar bullying nos últimos 30 dias. Então, aqui a gente tem quais são as competências socioemocionais importantes para a violência escolar. Então, aqui eu estou falando de violência geral. Tolerância à frustração, nos 3 anos, aparece com maior destaque. Então, o que esse gráfico está me dizendo? Que, por exemplo, no 5º ano, 33,6% dos estudantes estão se avaliando ou se percebendo como pouco desenvolvido nessa competência socioemocional. Então, aqui a gente tem a porcentagem de quantos estudantes estão se percebendo como pouco desenvolvido. E aí, para os 3 anos, a gente tem tolerância à frustração e autoconfiança como menos desenvolvido. E essas competências são importantes aí para o estudante conseguir regular seus sentimentos de raiva, frustração e conseguir lidar com os problemas aí de insegurança. Então, trabalhando essas 2 competências socioemocionais, a gente também consegue trabalhar a violência dentro da escola. Aqui a gente tem o gráfico para vítima de bullying, então também a porcentagem de quantos estudantes estão se percebendo como menos desenvolvidos. A gente tem para 5º ano, 9º ano e 3ª série a autoconfiança também como a competência aí que mais os estudantes estão se percebendo como pouco desenvolvido. E essa competência é importante aí para o estudante conseguir enfrentar ou conseguir lidar com a sua insegurança, entender a sua capacidade, entender o seu valor e se conseguir lidar bem consigo mesmo. Então, essa é uma competência bem importante quando a gente fala de vítima de bullying. E para fechar a violência, a gente tem dados aqui para intimidador de bullying, que mostra também que tolerância à frustração é a competência que os estudantes estão se percebendo como menos desenvolvidos. E essa competência é aquela que vai ajudar o estudante a regular aí seus sentimentos de raiva e frustração e que ele consiga lidar melhor com as situações adversas. Então, se a gente também quer melhorar os casos de bullying dentro da escola, a gente precisa olhar para essa competência de tolerância à frustração. Agora, para falar de pertencimento, eu queria chamar a Ana, minha colega do Instituto, para trazer para vocês esses dados. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Reforçando aí o que a Kate trouxe no começo, obrigada pelo convite. E eu vou continuar agora essa sessão de resultados de vida, falando um pouquinho mais de pertencimento escolar e como que as competências sociais, elas também podem auxiliar no desenvolvimento, né, do pertencimento escolar. Pode passar, por favor. Então, o que é o pertencimento escolar, né? A gente entende ele como um fator protetivo no ambiente escolar, porque ele está muito conectado com esse conjunto de percepções que o estudante vai ter sobre a relação dele com a escola, a relação dele com os outros estudantes ou com os outros profissionais da escola, incluindo os outros professores, e também com o sentimento que ele tem de acolhimento e de segurança que ele tem nesse ambiente. Então, está muito conectado também com o clima escolar. E por que é importante a gente estudar isso? Porque a percepção que o estudante tem do pertencimento escolar dele, o quanto ele se sente pertencente àquele ambiente, se relaciona com o bem-estar dele com ele mesmo e dele com a escola. E, claro, isso também vai influenciar no processo de ensino-aprendizagem. E uma coisa que a gente viu por meio de algumas pesquisas é que aumentar o pertencimento escolar também se relaciona à retenção de estudantes na escola, ao menor índice de faltas, ao menor índice de evasão escolar, e também aumenta ali a motivação dele para aprender. E como que a gente fez, então, essa mensuração, né? Como que a gente fez para entender como os estudantes estavam se percebendo para o pertencimento? A gente fez algumas perguntas que também compõem um instrumento de autorrelato, e essas perguntas, elas iam refletir esses aspectos, tanto do ambiente escolar, quanto do relacionamento dele com os colegas e com os professores, assim como esse sentimento de segurança que ele tem com a escola dele naquele ambiente. Pode passar. E aí, como a Kate trouxe ali no começo, né, o pertencimento escolar, por meio de algumas pesquisas, a gente identificou que ele está relacionado à confiança, à autoconfiança e à iniciativa social.
E aí, quando a gente fez aquela análise de entender o percentual de estudantes que estava se entendendo como pouco desenvolvido nessas competências, a gente viu que para todos os anos, as competências que precisavam, que tinham o maior percentual de estudantes dessa forma, era a confiança e a autoconfiança. Pode passar. E aqui vocês veem isso de uma forma um pouco mais visual, assim como a Catarina trouxe lá na violência. A gente consegue ver que a confiança aqui, que está em laranja, ela tem o maior percentual de estudantes, né, que está se percebendo como pouco desenvolvido. E ela é seguida pela autoconfiança. E o que isso quer dizer? A confiança ela tem esse componente mais de relação com o outro. E por isso que está muito relacionado ao pertencimento escolar. Então, como o estudante se percebe naquele ambiente e o quanto ele confia naquele ambiente também. Já a autoconfiança, ela está muito relacionada à relação da pessoa com ela mesma. Isso também vai ter um impacto ali no pertencimento escolar, principalmente quando a gente traz aquela questão de bem-estar, né? O quão bem eu me sinto naquele ambiente. E aí é interessante trabalhar essas competências e priorizar elas, né? Se for o foco da rede, porque melhorar elas também vai ajudar a melhorar o pertencimento escolar e também vai ajudar a melhorar o clima escolar. Então, aqui é um foco interessante também para se trabalhar, caso a rede entenda, né, que o pertencimento precisa ser melhorado. Passando, então, para o nosso último resultado de vida, o desempenho escolar. Então, que competências, né, que a gente vê que está sendo, podem estar auxiliando no desempenho escolar. Pode passar, por favor. A gente entende o desempenho escolar por meio dessas avaliações que os professores fazem, né, dos conhecimentos e dos aprendizados dos alunos. Isso pode ser feito por meio de provas padronizadas, então, tanto as provas estaduais quanto as provas federais. E é importante que a gente investigue isso, porque ele vai se relacionar muito com os tipos de operações que a gente faz no nosso dia a dia, como essa apresentação que eu estou fazendo. Então, como que eu opero minhas palavras? Como que eu opero números? E isso vai nos auxiliar no nosso processo de tomada de decisão. Não pode passar. Para fazer essa análise, mais especificamente, né, a gente se baseou também na literatura internacional para entender que competências que estavam sendo vistas como associadas a esse resultado de vida, assim como a gente fez estudos nacionais, né, por meio do nosso EduLab 21, para entender que competências que estavam se associando. E aí a gente identificou que as competências que mais se associavam era curiosidade para aprender, que está ligada à abertura ao novo, respeito, que está ligado à amabilidade, e a determinação, que está ligada à autogestão. E se a gente foca um pouco em cada um desses componentes curriculares, a gente vê que a empatia está mais conectada com a língua portuguesa e a matemática está mais conectada com a responsabilidade. E como que esses resultados ficaram, então, na rede de São Paulo, né? Aqui a gente vê, tal como a gente viu em pertencimento e violência, né, uma visão um pouco mais resumida de quais competências estão com maior percentual dos estudantes se percebendo como pouco desenvolvidos, por componente curricular e por série. E aí a gente vê um ponto bem importante aqui, que é os estudantes eles estão se percebendo como pouco desenvolvidos em curiosidade para aprender, na maior parte desses recortes. E o que isso significa? Que é importante a gente incentivar eles a buscar novos assuntos, a pesquisar sobre novos interesses que eles tenham, assim como instigar um pouco mais essa mentalidade mais investigativa e crítica, para eles entenderem novas ideias e entenderem novas situações também. E pode passar. Aqui vocês veem de uma forma mais visual aquele dado do gráfico não, da tabela anterior. E aqui a gente vê onde que os estudantes estão se vendo como pouco desenvolvidos nessas competências associadas ao desempenho escolar. E aqui dá para ver aquele dado que a gente estava comentando sobre a curiosidade para aprender, ela está aparecendo como menos desenvolvida, seja no primeiro lugar ou seja no segundo. Mas a gente vê também que a determinação está aparecendo ali, principalmente no 9º ano, né? E é interessante que essas duas competências sejam trabalhadas, né? Por aquele motivo que eu trouxe de instigar mais esse pensamento investigativo, mas também trabalhar a determinação do estudante para que ele também pense em estratégias de curto e longo prazo para atingir os objetivos dele, seja para uma prova ou seja para outros objetivos que ele tenha no longo prazo também. E a ideia aqui é que quando a gente consegue melhorar essas competências, né, a gente consegue desenvolver intencionalmente ela com os estudantes, a gente também vai conseguir alavancar o desempenho escolar do estudante.
seja focando por série, seja focando na rede toda, ou seja o foco, né, por algum componente curricular, como a gente mostrou antes. E aí a gente vai para essa última parte aqui do relatório, que é relacionada aos interesses, né? A gente fez um mapeamento de interesses profissionais aí com a rede de São Paulo. Nosso foco principalmente foi aqui no 9º ano e na 3ª série, porque é onde tem mais faixas etárias que estão mais próximas do mundo do trabalho, então esse é o nosso foco aqui. E o nosso primeiro passo é entender o que são esses interesses, né? Eles são esses padrões sobre o que a gente gosta ou não de fazer. E mais especificamente no mundo do trabalho, vai se relacionar às atividades profissionais que as pessoas gostam e se identificam mais. Então, para entender um pouquinho mais sobre isso, a gente usa esse modelo chamado RIASEC, como vocês podem ver, que tem as iniciais de cada um desses tipos que vocês veem na figura, e a gente trabalha com essa figura que é um hexágono. E quanto mais próximo um tipo tá do outro no hexágono, mais características eles têm em comum. Então, por exemplo, o tipo investigativo ele está do lado do artístico. Isso quer dizer que ambos têm atividades que se relacionam a pessoa ser aberta para novas experiências e usar a criatividade dela nas atividades. E apesar de terem focos diferentes, né, o investigativo pode ser um processo mais científico, o artístico pode ser mais voltado para as artes, eles têm esse processo em comum e por isso que eles ficam próximos nesse hexágono. Para investigar isso com os estudantes, o que a gente fez foi usar um questionário de autorrelato também, como vocês podem ver, e lá os estudantes iam indicando quais atividades que eles gostam de fazer mais e quais atividades que eles gostam de fazer menos, né, por meio de uma escala de resposta. Então, o que significa, eu queria só especificar um pouquinho mais o que significa, né, esses tipos que a gente está falando. São 6 tipos. Quando a gente fala do tipo realista, a gente está falando de atividades mais próximas de atividades práticas, então são atividades mais conectadas com um trabalho manual, que a pessoa gosta de construir ou reparar alguns objetos. Já no tipo investigativo, se relaciona mais com pessoas que preferem resolver problemas abstratos, então tem ali uma questão de querer descobrir o porquê ou como as coisas funcionam. Já no tipo artístico, a gente vai também lidar um pouco com essa criatividade, mas é mais na expressão e na performance artística. Então, a gente vê aqui que pode ser por meio de arte, teatro, escrita ou filme, por exemplo. No tipo social, as atividades são mais voltadas para o cuidado ao outro. Então, tem aí atividades como aconselhamento, até o ensino ou até a orientação de pessoas. E também a gente tem aí, muito parecido com essa questão interpessoal, né, o tipo empreendedor, que prefere situações e que vai ter atividades que se voltam mais para essa questão de persuasão, de interagir com o outro, e pode até ter questões sobre atividades que envolvam liderança. E, por fim, a gente tem o convencional, que é atividades aí que são um pouco mais estruturadas, né, sejam elas como análise de dados, finanças ou até algumas atividades de escritório. Então, por que é importante a gente medir esses interesses, né? A gente vê aqui que é importante a gente entender como que o estudante está planejando o futuro dele, como que ele está se preparando para o futuro dele, e isso vai de encontro com a premissa da BNCC de desenvolver competências que estejam relacionadas à vida profissional do jovem. Mas a gente também tem que ter um certo cuidado quando conversa com esses dados, né, quando interpreta eles. Então, se eu tenho um interesse numa determinada atividade, quer dizer que eu só tenho interesse nessa? Quer dizer que eu não tenho outros interesses? Ou se eu tivesse interesse, quer dizer que eu tenho que usar ele profissionalmente? Não, porque para exercitar esses interesses, né, a gente tem que considerar as características de cada um, o que é o meu objetivo, que oportunidades que eu tive ao longo da minha vida para exercitar esses interesses e que incentivos que eu tive também para exercitar esses interesses. Ou seja, eu tenho que considerar o contexto, e também é importante, quando a gente fala no nível rede, né, para trabalhar com esses dados, entender que os estudantes precisam ter a oportunidade de explorar esses interesses, para então eles entenderem o que eles gostariam de exercer. Então, essa é um cuidado que a gente tem quando a gente está olhando aqui para esses dados. Vou passar. Então, como que os interesses, né, estão na rede de São Paulo, mais especificamente? Então, primeiro a gente queria trazer um mapeamento geral para vocês, até replicando aquele hexágono, né?
Aqui vocês veem a rede do 9º ano em azul e a rede do ensino, da terceira série do ensino médio em amarelo. Os dois têm algumas preferências bem similares, como vocês podem ver, mas a gente vê que o tipo social ele é um pouco mais prevalente em ambas delas. E o que isso quer dizer? A gente tem aí estudantes na faixa etária do 9º ano ali, que tem 14, 15 anos, até os 17, e durante essa fase na adolescência, os estudantes tendem a preferir mais atividades que tenham interação com os pares deles. E por isso que a gente pode estar tendo uma prevalência maior desse interesse. E isso reforça até o nosso argumento, né, aquela premissa que a gente traz de investigar os interesses secundários. Não ficar só no interesse primário, o que mais me interessa, mas entender também como esses interesses secundários podem também ser trabalhados pelos estudantes para eles entenderem se eles querem exercitar eles mais ou não. E é interessante também que a gente veja que os interesses eles vão variando conforme os anos passam. Então, alguns interesses podem ter diminuído e outros podem ter aumentado, como a gente vê aqui no 9º e no 3º ano, né, de uma certa forma. Passando. Então, como que a gente pode ver esses interesses, né? Como eu falei, tem interesses secundários que é legal a gente dar uma olhada. Então, é interessante que a gente faça o foco pelas séries também. Então, como a gente vê aqui no 9º ano, se a gente vê esse recorte de Uno integral, a gente vê que a gente tem interesses muito mais prevalentes do social e do empreendedor, por exemplo. Mas a gente vê que os interesses realistas e artísticos, os estudantes estão falando que tem um pouco menos de interesse nessas atividades. Então, o legal aqui, o importante, é que a rede também oportuniza esse tipo de atividade para que os estudantes consigam exercitar e entender se eles gostam daquelas atividades e se eles querem exercer elas. Então, para o tipo realista, a gente pode ter aí trabalhos da rede que incentivem atividades manuais ou até atividades esportivas, que também estão ali compreendidas pelo tipo realista. Já para as atividades do artístico, podem ser atividades que vão oportunizar mais a criação e até a expressão artística dos jovens, estão trabalhando aí componentes da criatividade. No 3º ano, a gente tem um recorte aqui do diurno, integral e noturno, e a gente vê que os tipos realista e convencional, eles vão mudando gradualmente, né, de alguns desses turnos para os outros. Então, é comum que a gente veja, né, os estudantes do período noturno mais engajados em atividades do mercado de trabalho, e aí, por isso, esses interesses vão ser um pouco mais variados quando a gente olha nesse recorte. Mas, assim como no 9º ano, a gente vê que o interesse artístico também está menor nessa população. E aí é importante também que a gente estimule os estudantes a verem um pouco mais desses interesses e investigar um pouco mais desse processo de conhecer ideias novas e de motivar também a imaginação deles por meio de algumas atividades. Passar. Por fim, a gente fez esse último recorte da 3ª série especificamente, que separa os alunos do Centro Paula Souza e da rede estadual. E a gente vê que, né, o Centro Paula Souza tem menor interesse nos interesses realista e convencional. E seguindo essa mesma lógica de abrir oportunidades para os estudantes, o que seria interessante aqui é ofertar mais atividades, né, que sejam atividades mais manuais ou físicas, até como esportes ou até manuseio de ferramentas, ou também atividades mais próximas do escritório, por exemplo, atividades mais sistemáticas, que é mais próximo dos interesses do convencional, seja um trabalho com finanças ou até outros trabalhos que envolvam um ambiente de escritório, né? Passar. Então, de forma geral, o que a gente viu aqui nesse mapeamento, né? Ele trouxe informações sobre quais interesses são mais prevalentes na rede, e isso é muito importante porque, principalmente quando a gente está trabalhando com trilhas formativas, mas ele também trouxe informações sobre quais interesses que podem estar sendo menos experienciados pelos estudantes, como a gente viu o tipo artístico. E aqui é um ponto de atenção para que a rede também consiga desenvolver atividades que tragam essa experiência para os estudantes, seja por meio de processos criativos, como artes e música, ou até na performance de atividades como essas, como o teatro, por exemplo. E uma coisa que também eu fui tentando trazer ali na fala, é que interesses não são estáticos. Então, quando a gente vai vendo ali o 9º, 3º ano, a gente vê que eles vão alterando esses interesses. Então, conforme o estudante vai se desenvolvendo e conforme ele vai se conhecendo,
ele também começa a entender o que ele gosta mais de fazer e o que ele não gosta de fazer. Então, o que ele quer exercer e o que ele quer exercer na vida pessoal dele e o que ele quer exercer na vida profissional. Por que isso é importante para a rede? Porque é a partir disso que a rede seria o papel dela de oportunizar de forma igual essas atividades e também de forma diversificada. Então, não trabalhar só com os interesses que são mais prevalentes, mas considerar também aqueles que não estão tendo tanto interesse dos estudantes, porque pode ser uma questão de eles não estão tendo acesso a esses interesses também. E aí eu vou repassar a palavra para a Kate para fazer as considerações finais. Bom, chegamos aqui nas considerações finais e a gente trouxe 3 pontos importantes aqui para a gente finalizar nossa fala, né? Então, o primeiro deles é que não existe soluções mágicas, então não é uma única atividade isolada no currículo que vai promover esse desenvolvimento consistente das competências socioemocionais. Portanto, a gente já sabe também, por meio de vários estudos científicos, que a metodologia SAFE é uma metodologia muito indicada e com resultados muito satisfatórios para o desenvolvimento intencional das competências socioemocionais. E aí, só para trazer de forma muito resumida, o método SAFE é aquelas atividades, né? Então, é aquela metodologia que trabalha de forma sequencial, ativa, focada e explícita. Sequencial, porque eu preciso começar as atividades do menos complexo para o mais complexo, para o estudante conseguir se desenvolvendo. E também dá para ele um período ali, né, uma duração e uma experiência de longo prazo. Então, não é uma única aula que vai desenvolver a empatia do estudante. Ativo, porque eu preciso que o estudante desenvolva as competências socioemocionais estando em ação. Não adianta eu entrar na sala de aula e dar uma aula sobre empatia. Eu preciso fazer atividades que ele consiga mobilizar isso e ensinando como mobilizar. Então, para empatia, eu poderia trabalhar em grupo. Para assertividade, eu poderia trabalhar com os estudantes apresentando o trabalho lá na frente. E aí, para cada competência, a gente pode pensar numa atividade diferente, mas que ele seja ativo ali no papel. Focado, porque eu preciso ter esse foco nessa intencionalidade no desenvolvimento socioemocional, e explícita, porque a gente precisa contar para o estudante qual competência a gente está desenvolvendo. Assim, ele também consegue participar ali como protagonista do seu processo de aprendizagem e de desenvolvimento. O segundo ponto é que o desenvolvimento socioemocional dos estudantes é potencializado quando é compromisso coletivo de toda a comunidade escolar. Então, quanto mais pessoas se engajarem, mais o desenvolvimento socioemocional é potencializado. E os interesses profissionais, que a Ana já falou, né, que aqui a gente traz um convite à reflexão e ao replanejamento, considerando todos os pontos de atenção que a Ana trouxe no slide anterior. E para fechar a nossa fala, a gente agradece de novo o espaço e a gente criou aqui um QR Code que vai direto para um e-book disponível no site do Instituto Ayrton Senna, que lá a gente traz desde o surgimento, né, das competências socioemocionais, o que são as competências, a gente explica lá o modelo organizativo que a gente usa, quais são os benefícios das competências socioemocionais, e a gente tem 4 ou 5 capítulos só dedicados ao instrumento Senna. Então, que a gente conta o que é o instrumento, a gente conta de todas as propriedades psicométricas que ele tem, e como que ele funciona, e como que a devolutiva também funciona. Então, é um material bastante completo que eu acho que vocês podem se beneficiar aí também para ampliar o conhecimento. Obrigada, Maria. Você está no mudo, acho. O duro é isso, né? A gente esquece de ligar de volta. Bom, muito obrigada pela fala de vocês. Nós já temos algumas perguntas vindas do chat, mas eu vou pedir para a equipe de produção colocar um link de interação para o público externo. Esse público, então, como não está no aplicativo do Centro de Mídias, ele pode entrar nessa... É um formulário, a pessoa fala o nome e coloca a pergunta. Então, eu acho que a gente falhou e eu achei que tinha aparecido e não apareceu no início do seminário. Então, enquanto a gente espera as perguntas de quem estiver de fora da rede, já passou, né, Tati? Que eu não estou enxergando aqui por algum motivo.
Eu vou então passar as perguntas dos professores e professoras que participaram pelo chat do Centro de Mídias. A primeira pergunta que veio do chat é a questão da temporalidade. Um momentinho aqui, porque eu também fiquei com dúvida sobre a temporalidade de aplicação desse instrumento. A professora Gabriela pergunta: esse trabalho ocorre por quanto tempo? Cada bloco dura um semestre, bimestre ou anual? Eu não sei exatamente a que bloco ela está se referindo, mas a minha pergunta ia um pouco nessa linha também. Não sei se ficou clara. Ficou, claro. Acho que aqui a gente pode usar a resposta, Maria, para dividir, então, os dois instrumentos que a gente tem rodando na rede de São Paulo. A gente tem um instrumento Sena, que é esse instrumento que deu base para esta devolutiva de hoje, que é uma aplicação anual, então que a gente pode aplicar ele todos os anos, e ele tem como objetivo uma avaliação somativa do estudante. E a gente tem um outro instrumento também do Instituto que a gente aplica na rede, que são as rubricas. E aí, dentro da rede de São Paulo, a gente aplica as rubricas nos cadernos de projeto de vida 4 vezes no ano, que inclusive agora é o período dos estudantes responderem as rubricas. Então, a gente aplica no primeiro bimestre, no segundo, no terceiro e no quarto. Então, quando a gente fala de Sena, instrumento Sena, a gente aplica anualmente, porque é uma avaliação somativa, e quando a gente aplica as rubricas, que também avalia as competências socioemocionais, a gente aplica 4 vezes ao ano, porque as rubricas têm como objetivo a avaliação formativa. Então, o estudante responde de acordo com sua percepção do desenvolvimento, pensa em quais exemplos ele pode trazer para explicar esse resultado e se coloca metas e monta o seu plano de desenvolvimento individual. Então, por isso que a gente fala que é uma avaliação formativa, que o estudante vai, ao longo do ano, se avaliando, se replanejando e pensando em metas para conseguir desenvolver as competências ali que ele estabeleceu como importantes naquele momento da aplicação. Então, são duas formas de coletas diferentes, mas ambas estão rodando na rede de São Paulo, por exemplo. Perfeito. Uma segunda pergunta que veio de 2 professoras, elas pediram para você explicar novamente a sigla RIASEC. E de onde veio, assim, né? Qual é a ideia dessa concepção? São a professora Elisângela e a professora Soraya. Se você Obrigada puder, pela eu vou juntando outras. Sim. A sigla RIASEC, ela é o nome desse modelo, que vem da teoria de um autor chamado Holland. Então, ele propôs que quando a gente estivesse falando de interesses, a gente podia categorizar eles nesse modelo de 6 tipos. E aí, o RIASEC quer dizer a primeira palavra de cada um daqueles tipos que eu falei. Então, o R é o realista, o I é o investigativo, o A é o artístico, o S é o social, o E é o empreendedor e o C é o convencional. E ele segue aquela ordem que está no círculo, inclusive, então, quando uma sigla está próxima uma da outra, quer dizer que eles têm interesses e atividades em comum. E é daí que vem essa sigla RIASEC, e a gente trabalha com ela porque é uma forma interessante de ver como que as pessoas entendem seus gostos, né, e suas preferências por atividade, sejam ela aqui, né, mas focado no mundo do trabalho. Entendo. A professora Maria Luísa, ela pergunta o seguinte, um momentinho aqui. Sim, a pergunta dela é a seguinte, como que, assim, se há, porque vocês contaram, né, falando especificamente do instrumento Sena, ele tem um olhar formativo, né? Então, em tese, daí que sou eu perguntando, se eu entendi, é para ele ser aplicado junto ao mesmo aluno ou aluna ao longo do tempo, para você ir acompanhando esse desenvolvimento. Muito embora vocês tenham dito, né, que não há
aquela linearidade do desenvolvimento, então a adolescência impacta essas competências socioemocionais e tudo mais, mas a pergunta é como que deve ser esse acompanhamento da escola? Há como você fazer, ou idealmente a ideia é acompanhar todos os alunos com uma aplicação anual? É isso? Então, para o Sena mais especificamente, como a Kate foi trazendo, né, ele é como se tirasse uma foto. Então, a ideia é que fosse tirada uma foto anual para você entender em que ponto que você está nesse desenvolvimento socioemocional. E assim, e como a gente vê, né, são instrumentos diferentes. Então, a rúbrica, ela tem muito essa questão de ter um feedback um feedback tanto do estudante, para ele mesmo, né, por meio daquele preenchimento, quanto do professor com ele. Então, o Sena, a gente não chega a dar esse devolutivo individual para o estudante, mas é interessante que a gente faça esse acompanhamento anual e com mais gente possível, né, para a rede entender como está a fotografia do desenvolvimento socioemocional de todos os alunos da rede. Então, e como ele é um instrumento maior, né, ele tem também um espaçamento maior para as pessoas irem respondendo. Não sei se a Cátia quer me complementar ou se tem mais alguma dúvida. Acho que é isso, Ana. Eu acho que a partir dessa sua resposta, posso... Porque daí me surgiu uma dúvida que é, assim, para esse feedback da equipe, né? Você falou o professor no singular, mas do ponto de vista do método, a minha preocupação, assim, é a seguinte: e aqueles casos em que... Porque a gente sabe que a autoavaliação, eu fui professora também, né? E a autoavaliação é assim, do ponto de vista, existe alguma dificuldade da pessoa se autoavaliar, né? Isso para adultos, para todos nós. O que acontece, a minha pergunta é assim: pensando na complexidade das relações entre professores e alunos, um professor, a gente sabe também, a gente tem ouvido outros palestrantes, outros pesquisadores falarem de viés do professor em relação à raça, gênero e tudo mais. Como fica esse feedback da equipe escolar? É melhor ser num conjunto de pessoas conversando sobre essa pessoa, com a preocupação de não gerar um viés subjetivo desse relacionamento? Não sei se eu fui clara. Por exemplo, um aluno, você aplica o instrumento, você verifica que, na visão dele, ele se sente frágil em determinada competência, mas na sua apreciação, isso não é verdade. Ou, ao contrário, ele se sente forte em determinada competência e você, como educadora, nota que não, que ele tem uma fragilidade. Mas são todas percepções, né, de pessoas e tal. Como é que fica isso do ponto de vista do método e da prática da equipe escolar? Sim, até um dos pontos que a gente traz no começo do relatório é a não linearidade do desenvolvimento socioemocional, né? E até essa questão do quanto esse resultado está refletindo a percepção da pessoa. Então, para o instrumento Sena, a gente considera tudo isso quando a gente está dando esse resultado e a gente coloca aí esses pontos de atenção que devem ser considerados. No exemplo que eu estava dando ali mais das rúbricas em específico, ele tem o feedback do professor, porque o professor vai ajustando essa rota com o estudante, com base no que ele está vendo dos resultados, né? Então, é um trabalho mútuo ali, mas o estudante também ele tem a oportunidade de discutir sobre isso com os colegas deles. Isso vai sendo discutido ao longo desse componente do projeto de vida. Então, é muito possível que o estudante ele tenha uma percepção dele, o professor tem uma percepção e os colegas tenham outra. Então, esse filtro ele vai sendo feito ao longo do projeto de vida também para que o estudante perceba. Por exemplo, hoje eu estava me percebendo, quando eu fiz as rúbricas, como nível 3 no foco. Mas na próxima vez que eu fizer, com base no feedback que eu recebi dos meus professores, dos meus colegas, e a forma como eu fui também interagindo e vendo como eu me planejava, por exemplo, na próxima vez que eu me avaliar, no segundo bimestre, eu posso olhar e dizer, nossa, mas eu acho que eu não tinha todas essas
competências aqui para ter o foco no 3, eu tenho no 2. E aí a ideia é buscar o autoconhecimento. Então, você, por meio desse autoconhecimento, não necessariamente o seu desenvolvimento vai ser linear. E não é necessariamente só do método, mas é da percepção e do feedback que ele está recebendo do ambiente e dele mesmo. Então, isso seria mais um caso das rúbricas, né? No caso do Sena, isso fica um pouco diferente, porque daí a gente consegue ir vendo pelo método e colocando esses pontos de atenção. Mas no caso do Sena, a gente só está se baseando mesmo na percepção do estudante. Entendo. Uhum. E aí, só para complementar, quando a gente trabalha com o Sena, vocês viram aqui no relatório que a gente trabalha numa visão macro, né? Ou da rede, ou do ano, ou das diretorias de ensino. Então, a gente tem uma foto geral daquilo. A gente não entra na individualidade, no feedback do estudante e assim por diante. Então, a gente até propôs a formação no dia 28 de maio, que era para as diretorias de ensino olharem para os resultados e juntas ali pensarem em como elas podem endereçar esses resultados. O que acontece de forma diferente nas rúbricas ou nas rubricas, que a gente tem ali um caderno explicando para o professor o que é um feedback, como fazer um feedback, de que forma tratar o feedback, ou de que forma puxar também esse aluno para esse autoconhecimento. Então, são dois instrumentos que de alguma forma se complementam. Cada um tem um foco muito específico. Então, no Sena, a gente consegue ter uma foto geral da rede de todos os anos, ou por diretoria de ensino, ou por regional, e nas rubricas a gente consegue ter a percepção do aluno de forma individual, em que o professor consegue acessar esse resultado. Acho que a gente conseguiu explicar um pouco melhor, mas se ainda tiver dúvida, a gente pode complementar. Não, ficou claro agora. Para mim, pelo menos, eu entendi melhor agora. Tem uma pergunta que não diz respeito ao que a gente está tratando aqui, mas diz respeito à aplicação do questionário socioemocional junto a educadores, que está acontecendo, né? Eu não sei se vocês têm, se vocês estão participando diretamente disso, porque a gente recebeu 3 pessoas informando aqui que não estão conseguindo responder o questionário. A pergunta para vocês tem algum lugar para a pessoa recorrer, entrar em contato para ver como pode solucionar isso? Eu posso tentar dar um guia aqui. No link que as pessoas têm acesso para responder a pesquisa, eu acho que na primeira página tem um e-mail para as pessoas contatarem caso elas tenham algum tipo de problema para conseguir acessar ou para fazer qualquer problema ao longo da pesquisa. Então, elas podem acessar lá esse e-mail, mas a gente também pode buscar algum tipo de informação para deixar aqui com vocês e vocês repassarem para essas pessoas, se quiserem. Isso é interessante, assim, mesmo que a gente fale no próximo seminário, sei lá, vai que tenha algum problema mais sistemático que as pessoas estão encontrando e vocês tenham perguntas e respostas, sabe? Daí a gente repassa, sim. Aqui, agora sou eu perguntando, a Maria Elisa. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é em relação ao que eu queria que vocês retomassem, se vocês puderem, a discussão sobre os resultados de vida e a associação com violência, né? Porque eu queria que você, se for possível retomar o slide, eu agradeceria, mas se não, qual que é a minha questão? Nós estivemos, algum tempo atrás, bastante tempo atrás, a professora Thelma Vinha, que estuda violência e convivência na escola, né? E o que ela trouxe, que é muito importante, é a noção de que toda a nossa sociedade brasileira tem uma percepção sobre a violência na escola que é um pouco determinada pelo tratamento que a mídia faz, que confunde vários fenômenos na mesmo rótulo, violência, quando há sentidos muito variados, né?
uma agressão a um professor específico tem contextos, né, de preconceito, podem ter e tal. Depredação tem outro sentido. Então, perguntar se no método vocês chegaram a tratar isso, essas nuances. Eu vou voltar o slide aqui, porque eu acho que facilita a nossa discussão também. Eu acho que a gente pode pegar daqui. E aí, a sua pergunta é também voltada de que forma a gente avaliou a violência, né? Como que a gente está considerando aqui? Lembrando que essa avaliação, ela é muito uma avaliação objetiva, né? Então, é uma avaliação quantitativa, no caso. Então, aqui a gente tem itens que vão perguntar especificamente, você, aluno, sofreu algum tipo de agressão pela sua raça, pela sua cor, pelo seu peso? E também vai ter questões de comportamentos disciplinares, que é você nos últimos 30 dias foi expulso da sala de aula? Você nos últimos 30 dias se envolveu em brigas? Então, esse é o tipo de pergunta que a gente faz para tentar entender. Talvez a sua pergunta também tenha uma vertente um pouco mais subjetiva da avaliação. Eu não sei se eu estou me confundindo também, Maria. Mas aqui a gente perguntou explicitamente sobre comportamentos específicos. Seja de comportamentos disciplinares, de ser mandado embora, de bater boca ou de se envolver em brigas, seja em bullying, de eu pratico bullying ou eu sofro bullying pelas razões aqui que a gente avaliou e que a gente apresenta. Então, a gente perguntou dessas razões aqui. Então, se o estudante sofria ou não. Então, acho que essa foi a forma que a gente encontrou de trabalhar a violência, de uma forma quantitativa e que a gente pudesse olhar para tanto comportamentos disciplinares quanto bullying. Não sei se ficou claro ou se a Ana também quer complementar a minha fala. É ótimo. Não esclareceu, sim. A minha dúvida era essa. Eu acho que vocês tomaram um cuidado, né? O método cuida de objetivar, né? Da gente não confundir as questões, né? Por fim, vocês comentaram que a avaliação a partir das rubricas, você faz a partir do caderno de projeto de vida, certo? E vocês, então, aqui estão falando de todas as escolas no Inova, o projeto de vida que é aplicado a todas as escolas, ou só sobre as escolas integrais? E daí eu ia te perguntar em relação a essas questões de diferença, né? Assim, obviamente eu vi que vocês vão fazer um tratamento comparativo dos resultados nas escolas integrais e nas escolas regulares? Sobre o projeto de vida, a gente tem, a gente não, né? A secretaria tem um componente curricular dentro das escolas que fazem parte do Inova e a gente também apoia no desenvolvimento dos materiais pedagógicos, tanto orientando o professor como avaliar, como desenvolver as competências de acordo com as atividades que a gente tem no caderno, quanto como aplicar as rubricas. Então, eu acho que essa é a primeira resposta de que a gente tem as rubricas em São Paulo dentro de projeto de vida. E a segunda pergunta agora eu esqueci. Se vocês vão fazer uma análise comparativa. A Ana abriu o microfone, eu acho que ela pode falar melhor, porque ela está trabalhando mais nessa frente dentro do Instituto. Eu só fiquei com uma dúvida. É a análise comparativa das rubricas entre os turnos ou do SENA? Não, dos resultados entre comparar escolas integrais e escolas regulares. Porque sim, a gente sabe que existe toda uma capacidade metodológica, pedagógica das escolas integrais que muitas vezes as regulares não têm. E isso pode ter alguma variação, não sei. A gente tem esse resultado, Maria, dentro do relatório completo. Então, essa mesma aplicação que a gente fez em 2019, quando a gente olha para o relatório completo, lembrando que essa é a versão executiva, a gente tem lá para o SENA, de acordo com o ano escolar e o período ou turno escolar. Então, a gente tem separando para o 5º ano,
quem está na escola integral, quem está de manhã e quem está à tarde. Então, esses dados vocês conseguem acessar no nosso relatório completo, que também está disponível para acesso. Então, para encerrar, vocês tinham mostrado aquele QR Code, é para o relatório integral ou para um conjunto de materiais? Aquele QR Code, eu vou até colocar aqui na tela para quem não conseguiu pegar, é um e-book que a gente criou e que a gente desenvolveu dentro do EduLab, que mostra ali, né, que conta a história tanto das competências socioemocionais quanto a história do SEMI. Então, é um e-book de 9 capítulos que tem ali toda uma narrativa do que é a educação integral, de como que as competências socioemocionais são importantes, como a gente organiza e também do instrumento, desde a sua criação, então como que ele foi criado, até a sua aplicação, então como ele pode ser aplicado e também como que a gente está pensando, ou a gente já faz o relatório de devolutiva, que esse é um exemplo, né? Então, nesse e-book, que está disponível também no site do Instituto, se alguém quiser entrar direto, a gente tem ali todo esse conteúdo disponível para vocês. O relatório completo, a gente passou para a SEDUC. Então, eu vou até conversar com a líder do projeto para ver como que a gente pode disponibilizar ou com quem vocês também podem falar, porque esse é um relatório, um material que já está também disponível para vocês que trabalham dentro da SEDUC. Perfeito. Só para concluir mesmo, a gente recebeu assim elogios, né? As pessoas no chat dão parabéns para a formação, que vocês estão de parabéns. Então agora eu vou dar a palavra para vocês se despedirem e lembrar para todo mundo que na semana que vem, na sexta, vai ser às 14h30 o seminário, não às 14 como é regularmente, o seminário sobre o ensino da história. Bem interessante, porque vai questionar as fake news e como o trabalho do professor historiador desmascara uma série de construções que estão acabando com a nossa democracia. Por favor. Nossa, bem interessante esse tema do próximo seminário. Então, obrigada, Maria, pelo convite, obrigada às pessoas que nos ouviram. A gente segue disponível, eu acho que depois a gente acabou não colocando o nosso e-mail aqui, mas talvez, eu não sei se a gente pode te encaminhar e você repassa, para quem tiver mais dúvidas, a gente segue aberto. E eu queria, de novo, agradecer a disponibilidade de vocês, e é muito bom poder vir e contar o que a gente está fazendo, para a gente também conseguir melhorar aí os aspectos da nossa educação. Obrigada. Vou reforçar aqui o agradecimento para a Maria, para a SEDUC pelo convite e agradecer a todo mundo que está assistindo. Muito obrigada pelos comentários também. O prazer é nosso estar aqui compartilhando um pouquinho mais de tudo isso que a gente está montando junto com a Secretaria, né? E eu espero que todo mundo tenha gostado desse tempo aqui com a gente. Não, com certeza. E saber que a apresentação de vocês... o Escritório de Evidências tem uma biblioteca na intranet, que só tem acesso os servidores. Infelizmente, a gente ainda não tem um site, mas a gente vai colocar a apresentação, porque também nos pediram, e para quem quiser também pode escrever para a gente, caso tenham dúvidas, e daí eu transmito o e-mail de vocês. O nosso e-mail é evidências@educacau, né, porque é sem cedilha e tio.sp.gov.br. Então, obrigada mais uma vez pela participação de vocês, obrigada a quem esteve assistindo, e sexta-feira que vem tem mais com a professora Maria Lígia Prado, que é uma professora titular aposentada da USP, que vai falar sobre o ensino da história. Tchau, gente, um abraço a todos. Abraço, até mais.